Olá pessoal, tudo bem? Na nossa dica de hoje sobre as normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu e você vamos conversar sobre a abertura de novos volumes dos autos do processo e a numeração dos feitos. Todas as vezes que os autos do processo tiverem um determinado número de folhas, exige-se a abertura de um novo volume. Se nós não tivéssemos a limitação do número de folhas que compõem os autos do processo, nós cresceríamos demais em volume único um determinado processo e isso iria dificultar o manuseio, a consulta e poderia fazer com que nós tivéssemos a perda, o extravio de folhas dos autos processuais. Portanto, para facilitar o manuseio, a consulta e para evitar que nós tenhamos prejuízo ao registro dessas informações que são contidas nas folhas dos autos do processo, as normas da Corregedoria estabeleceram um número máximo de folhas que os autos do processo devem conter. Atingido este número máximo de folhas, abre-se um novo volume. Nós teremos, portanto, autos do processo que podem ser compostos por diversos volumes. Todas as vezes que atingido esse número máximo de folhas, compete ao ofício de justiça abrir um novo volume. E qual é o número máximo de folhas que pode conter um volume dos autos do processo? 200 folhas. Todas as vezes que o volume, que o caderno processual atingir 200 folhas, abre-se um novo volume dos autos do processo. Abriu o segundo volume, chegou a 200 folhas, abre-se um novo volume dos autos do processo. Então, em regra, cada volume dos autos do processo conterão até, no máximo, 200 folhas. Entretanto, esta regra pode ser excepcionada em duas situações. A primeira situação que vai viabilizar, que vai permitir o afastamento desse número máximo de folhas é se houver uma expressa determinação judicial. Se o juiz determinar que naquele ofício de justiça os autos do processo devem conter no máximo 250 folhas, 300 folhas, 150 folhas, é possível, portanto, que o juiz expressa uma expressa determinação legal, uma expressa determinação judicial, para que naquele ofício de justiça os autos do processo contenham mais ou menos folhas do que as 200. Então o juiz pode determinar 150, 160, 250, 300 folhas a critério do juiz. Se não houver expressa determinação legal, os volumes, expressa determinação judicial, os volumes dos autos do processo conterão 200 folhas. Na primeira exceção, expressa determinação judicial. Segunda exceção, quando houver necessidade para manutenção no mesmo volume do processo, da petição e dos documentos que acompanham a petição. Muitas vezes, as partes apresentam manifestações, petições, acompanhadas de documentos, acompanhadas de contratos, escritos, fotografias. E para permitir que a petição produzida, que a manifestação produzida pela parte permaneça juntamente com os documentos que foram apresentados, é possível que se excepcione a regra de 200 folhas e os volumes dos autos do processo para permitir que a petição e os seus respectivos documentos fiquem no mesmo volume. É possível que o volume dos autos do processo fique com mais ou com menos de 200 folhas, para evitar que nós tenhamos a separação de documentos da manifestação da parte. Então imagine você que uma parte apresentou uma petição. Juntamente com essa petição, a parte apresentou documentos.
E contando essa petição com seus documentos, imagine que nós tenhamos 230 folhas. Neste caso, se nós aplicássemos a regra, quando chegasse em 200, nós pararíamos o primeiro volume e abriríamos um novo volume. Este segundo volume conteria as 30 folhas restantes, mas nós estaríamos separando a peça processual, a manifestação da parte de seus documentos. Nós teríamos a manifestação em um volume processual e os documentos em um outro volume processual. Para evitar que isso aconteça, criou-se a segunda exceção. A partir desta segunda exceção, é possível que os volumes dos autos do processo tenham menos ou mais de 200 folhas, para permitir que a peça processual fique junto com os documentos juntados pela parte. Regra: em regra, os volumes dos autos processuais conterão 200 folhas. Primeira exceção: expressa determinação judicial. Segunda exceção: quando houver a necessidade de manutenção da peça processual, da manifestação da parte, juntamente com os documentos. Nestas duas últimas situações, nas duas exceções, é possível que o volume dos autos do processo sejam encerrados com mais ou com menos folhas. A partir da montagem dos cadernos processuais, dos volumes dos autos do processo, inicia-se uma numeração. Até porque, quando o juiz for referenciar, for fazer menção aos documentos, à manifestação produzida pelas partes, se nós temos folhas numeradas, nós vamos facilitar a referenciação, a menção do juiz em sua decisão às folhas dos autos do processo. O juiz pode falar: de acordo com a perícia produzida as folhas X, ou seja, a gente vai conseguir identificar a que parte, a que perícia que o juiz está se referindo. Então, para permitir que as partes, os advogados, os juízes possam localizar facilmente as manifestações e as provas produzidas ao longo de uma marcha processual, faz-se a numeração dos autos do processo. Essa numeração é feita de forma contínua e não há a renumeração ou reinício da numeração quando nós abrirmos um novo volume do caderno processual. Imagine você que o volume 1 dos autos do processo alcançou 200 folhas. Alcançou 200 folhas, nós vamos abrir um novo volume processual. Este novo volume processual vai começar a partir do zero, começa de novo, reinicia-se a numeração ou continua a numeração? De acordo com as normas da Corregedoria, tema cobrado em questões de concurso anteriores. E como é que funciona? Não há reinício da numeração, nós temos uma numeração contínua. E ainda que nós tenhamos a abertura de um novo volume dos autos do processo, a numeração continuará de onde parou no primeiro volume. Se no primeiro volume parou na folha 200, no segundo volume a gente começará a partir da folha 201. Não é renumeração diferente se você fosse comprar um livro do Harry Potter, comprou o volume 1, tem lá X folhas. Comprou o volume 2, começa tudo de novo. Nós temos um reinício da contagem. Não pense em volumes de livros infantis ou de livros infanto-juvenis. Não é assim. Nos volumes dos autos do processo, nós temos uma numeração sempre contínua, não havendo reinício da contagem, ainda que nós tenhamos a abertura de um novo volume processual. Então, esta foi a nossa dica de hoje. Bons estudos, que a graça de Deus esteja com você e com a sua família. Eu te espero aqui na nossa próxima dica.